Olá, abençoados, graça e paz. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Mais uma vez estamos aqui como membro da Igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, como membro da morada de Deus, trazendo mais uma mensagem aos amados irmãos inscritos nesse canal e todos aqueles que estão aí ainda no sistema religioso, servindo a criatura no lugar do Criador. E abençoados, graça e paz a todos, bem-vindo a mais essa reunião através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos. E hoje nós estamos iniciando mais uma mensagem aqui que tem como tema graça, a verdade que os evangélicos rejeitam. Agradecendo sempre aí os inscritos, agradecendo aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da mente de Deus e venham adorar somente em espírito e em verdade. Então, abençoado, lendo aqui a Bíblia, né, e te explicando para que você venha ter entendimento de toda a Bíblia. E hoje nós vamos abrir aqui em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses eu vou ler do 7 até o 12, te explicando o evangelho da graça que os evangélicos rejeitam e que não aceitam de forma alguma. Eu vou ler aqui. Primeiro, eu quero te explicar que toda a Bíblia, ela já se cumpriu e que é um conjunto de livros do qual se tornou história e que nós devemos ler para entender que quando isso aconteceu, nós não existia e que quando nós passamos a existir, isso já tinha acontecido. Então, nós já nascemos com tudo para viver só por fé. 2 Tessalonicenses 2:1, olha, Paulo falando com os Tessalonicenses. Não está falando comigo e nem com você. Que é importante você saber isso, para que você não aceite ninguém querer aplicar isso daqui em você. Se você não existia, isso aqui ainda é no ano 51. No primeiro século da era cristã, entende? Ainda é a primeira geração do ano 30, do ano 30 ao ano 70, do qual Jesus de Nazaré disse que tudo isso aqui não passaria daquela geração. Então é passado, já passou, já acabou. Então, olha o que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, não é isso aqui não, 2 Tessalonicenses 7. 2 Tessalonicenses 7 até o 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que o seja afastado aquele que agora o detém. 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 9. Ora,
O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. 10. E com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. 12. A fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, eu acabei de ler 2 Tessalonicenses 7, 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12, do qual está falando do aparecimento do iníquo, do filho da perdição, do qual os religiosos, os doutores, os pastores, os chamados evangélicos, eles chamam de anticristo. E que, segundo eles, este anticristo, uma hora é o Trump, outra hora é o Bolsonaro, outra hora é o presidente da China, outra hora é o presidente da França, e aí eles vão fazendo essas previsões loucas da mente deles, do qual eles não têm entendimento de nada. Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, né? Como eu já expliquei para vocês, os chamados evangélicos, os chamados pastores, os chamados enganadores, os chamados ladrão, chamado pastor, eles leem a Bíblia e eles só veem a Bíblia de forma literal. Eles não têm entendimento. Eles não comparam coisas espirituais com coisas espirituais. Eles fazem uma farofa. E nós sabemos, pela escatologia consumada, que tudo o que Paulo está falando aqui, em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, ele está falando do filho da perdição, está falando do anticristo, que já operava aqui nesse ano, do qual Paulo ainda estava vivendo, no ano 51 da era cristã. E que tudo isso daqui, Paulo está falando para o futuro. Só que esse futuro se refere à consumação da escatologia, a consumação da Bíblia, que já aconteceu. Quando, Lira? No ano 70. Então, eu vou ler mais uma vez aqui, vou te explicando, né? Isso daqui vai demorar, porque vocês veem que eu explico, eu não enrolo, né? Aqui não tem negócio de estar falando em mistério, aqui não tem que estar falando macumba, que eles chamam de língua espiritual, e que, na verdade, isso daqui é um culto racional, entende? Onde você ouve e você, se for um eleito, você entende e sai sabendo de algo. Então, olha, vou ler de novo e vou te explicar de que Paulo está falando. 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo já está falando do filho da iniquidade, do filho da perdição, né, do anticristo, que seria o general Tito, o filho do general Vespasiano, e que Paulo está dizendo que ele já estava operando, e que estava só aguardando aquele do qual estava impedindo que ele
definitivamente se manifestasse. Quem? O general Tito, para ele se tornar imperador, para ele assumir o governo, o imperador anterior que estava no poder, né? Que o anterior foi o Nero, né? E que o general Vespasiano, que era pai dele, ele teria que morrer ou ele teria que deixar o governo, de o seu império chegar ao fim. Para quê? Para o general Tito assumir. E para, de fato e de verdade, né, ele operar definitivamente como o filho da perdição, como o anticristo, como está escrito em Daniel 9:24 e Mateus 24:34. Então, 8. Então será de fato revelado o iníquo. Então, ao ele assumir o general Tito, né? Então seria revelado o iníquo, o filho da perdição. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, como eu já expliquei para vocês, né? A volta de Jesus no ano 70, que na verdade essa volta de Jesus se refere a juízo, né? Se refere àquilo que estava escrito em Mateus 24:34, que tudo não passaria desta geração, que para nós foi aquela, e que já está com mais de 20 gerações, que isso já aconteceu, que os evangélicos não aceitam e que bota tudo para o futuro. Entende? Então, naquela geração, o general Tito se tornou imperador e invadiu Jerusalém através de sua espada, através do comando dele, as tropas romanas, e que invadiram Jerusalém, e se cumpriu Daniel 9:24. Entende, abençoado? E Mateus 24:34, com a volta dele. Qual seria a volta dele? O juízo. O juízo que se daria com a consumação de Mateus 24:34 e Daniel 9:24, que seria a vingança dele, de Jesus, auxílio da perdição, dos quais derramaram o sangue desde Abel até Zacarias. Isso foi o juízo de Deus para o joio. E os corpos que dormiam, né, eles tiveram os seus corpos glorificados. E para a ressuscitação de todos os eleitos, a ressuscitação coletiva, que aconteceu no ano 70, com todos eles lá que existiam somente. E Lira, onde é que nós entra nisso? Quando nós nascemos, nesse século, isso já tinha acontecido. Então, todos que nasceram após o ano 70, já nasceram com o seu corpo glorificado, o Espírito. Entende, abençoado? E com tudo pronto, com tudo feito. Não é para tu viver nada. Que o evangélico, ele rejeita a graça de Deus. E diz que tudo é mentira. Então, Deus está na disciplina. Eles estão na disciplina de Deus. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ele diz no 8, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
Tem pessoas que não têm entendimento de nada, né? Que são os religiosos. O religioso, aquele cara que tem pastor, aquele cara que tem igreja e que ele rejeitou a graça de Deus, ele não tem entendimento de absolutamente nada. E ele diz assim, Jesus não voltou, porque ninguém viu ele soprando ninguém. Entende, abençoado? Deixa eu te explicar, abençoado, que você não sabe de nada. Vocês que acham que sabem alguma coisa, né? Vocês não sabem de absolutamente nada. Tudo que você aprendeu, abençoado, foi entendimento de homem, foi doutrina de homem. De Deus, o evangélico, o chamado crente, o chamado pastor, o teólogo, ele não sabe de absolutamente nada com relação à mente de Cristo. Quando Paulo diz aqui, olha, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Esse sopro da sua boca, né? Espírito não tem boca. Entendeu, abençoado? Isso é uma linguagem de figura. O sopro da sua boca é uma linguagem de figura, do qual Paulo aqui está falando somente para ele lá. Não está falando conosco. Isso aqui tinha uma cultura. Isso daqui foi escrito num determinado tempo e com uma cultura, do qual o chamado caólogo, o chamado pastor, eles ignoram. Eles ignoram a história dos hebreus, a história dos judeus. Entende? E que por isso eles não entendem nada. Entendeu, abençoado? Você não pode dizer, por exemplo, Princesa Isabel, ela libertou o escravo. Então, você pode dizer, não, isso daí é mentira, porque não está aqui na Bíblia. E precisa estar na Bíblia, isso é história, abençoado. Não é para estar na Bíblia. Então, lá existe um livro aí, né, escrito por uma determinada macumba dessa aí, uma denominação dessa aí, uma placa, da qual conta a história dos hebreus, e que eles próprios ignoram. Por quê? Porque eles não pregam a verdade, eles só pregam a mentira. Então, ele diz, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, falando dos filhos da perdição, que já aconteceu. Todos já estão julgados, abençoado. Todos já estão julgados. O Filho de Deus para a vida eterna. É o filho da perdição para a morte eterna. A segunda morte, que é o chamado fogo do inferno, que o teu pastor vê isso daí literal. Aí te ameaça para te roubar. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Satanás, como nós sabemos, é o opositor, né? Satanás, como nós sabemos, é aquilo que se opõe às coisas de Deus. O sistema religioso, o sistema católico. Todos os evangélicos, né? Eles são Satanás. Por quê? Porque ele rejeita o evangelho. Você diz para um Satanás desse chamado evangélico, olha, Romanos 6,3, ou porventura ignorais que todos nós, Paulo não está falando comigo e não está falando contigo, porque nós não existia. Ele está falando aos romanos, ele está revelando aos romanos. Ou porventura ignorais que todos nós, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, se referindo o quê? Se referindo ao batismo da cruz, se referindo ao batismo do Espírito Santo, do qual João Batista disse que ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo para o auxílio da salvação e com fogo o auxílio da perdição, ou seja, o auxílio da salvação batizado para a vida eterna e o auxílio da perdição batizado para a morte eterna. E o crente aceita isso?
não aceita. É Satanás, é opositor. Todo evangélico é Satanás. Por quê? Porque ele rejeita a verdade de Deus. Ele rejeita a graça de Deus. Ele diz que isso daí é mentira. E que ele tem que se batizar na água do pastor dele. Entendeu, abençoado? E nós temos que falar para você acordar. Ou então continuar aí se lascando. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, do opositor. Olha, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O que tem aí fora é uma mentira, abençoado. O que tem aí fora nesse sistema evangélico, né? Nesse sistema católico é uma mentira. Porque você dizer que o devorador é o Satanás, isso é uma mentira. Porque o devorador da Bíblia é um gafanhoto. Você dizer que Satanás é o diabo do pastor, o diabo espiritual, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o diabo da Bíblia é o opositor. Foi Pedro que se opôs aos desígnios de Deus. Então o que tem aí é só mentira. Você dizer que diabo é um ser espiritual é um mentiroso. Esses ladrão que estão aí mentindo só para te roubar e para te enganar, né? Isso daí é uma mentira, porque o diabo da Bíblia é o acusador. O diabo da Bíblia é tudo aquilo que é contra Deus, é o diabo, que foi Judas, que ele diz que Judas é o diabo e que Judas participou da Páscoa. Entendeu, abençoado? Então, ele continua no 10 e diz, olha, e com todo o engano de injustiça, falando dos evangélicos, falando de todo o sistema religioso que está aí fora, que é a mesma coisa. Olha, e com todo o poder de injustiça aos que perecem. Perece de quê? Da verdade. Vocês que estão aí na tua igreja, né? Vocês que estão aí jejuando, dando dinheiro, dizendo que é para Deus, você que come pão e você que come suco, né? Você perece porque você não dá crédito à verdade de Deus, que é a graça, viver somente por fé. Com todo engano e engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvo de quê? Salvo de poder e sinais, prodígio de mentira e engano de injustiça. E aí você perece, você está morto espiritualmente. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aqui no 11, olha aqui o que Deus fez com vocês, ó. 2 Tessalonicenses 2,11. É por esse motivo, que motivo? Por você rejeitar a graça, abençoado. Por você não aceitar a graça de Deus, viver só por fé, e que você vive nessa macumba querendo fazer o que o teu ladrão manda. Então ele diz, olha, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Então vocês estão na operação do erro. Vocês estão aí na operação do erro, abençoado. Vocês estão sendo castigados, disciplinados por Deus, porque não deram crédito à verdade. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Quando você vê um camarada comendo pão, comendo suco, crendo, passando por uma porta de madeira, né? Entrando aí, pegando o tijolo do construtor, pegando a chave da vitória, né? Você está debaixo da operação de erro. Que Deus enviou, está te castigando, porque você
não dá crédito à verdade, não dá crédito à graça que nós pregamos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então vocês dão crédito à mentira do teu pastor e você rejeita a verdade de Deus, a graça, viver por fé, não fazer nada. 12. A fim, olha, de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entendeu, abençoado? Então, isso daqui é muito sério, abençoado. E que vocês precisam dar ouvido à graça de Deus em Cristo, onde o Evangelho diz que você já é um abençoado. Onde você já é mais do que vencedor. Onde diz que você está na palma da mão do Pai, que nada pode te arrebatar de lá. E que você já está batizado no Espírito Santo. E que você já é glorificado, purificado, uma nova criatura. Que você foi predestinado. Entende, abençoado? E nenhum outro evangelho diz isso, a não ser a graça. E que você precisa crer. E não você crê em poder e sinais e prodígios da mentira, que é o que está aí fora, e com todo o poder de engano, de injustiça, porque vocês não acolhem a verdade, e vocês estão mortos espiritualmente. Você não reina em vida, você vive com medo de tudo, abençoado, com medo até da tua sombra, entendeu? Então, abençoado, eu vou parar por aqui, que a minha garganta não está muito legal, e que amanhã a gente vai dar continuidade. Eu vou botar aqui parte 1 e amanhã a gente prossegue, tá? Se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha, para que outras pessoas venham ter o entendimento e que saiam da mentira desses cães. Graça e paz.